Olá pessoal do primeiro ano, estamos aqui de volta para mais uma aula de geografia, hoje tratando aí da formação do solo, né? Tratando especificamente dos solos a partir da página 11, né? A começar levando em consideração que o solo é um tipo de recurso natural não renovável, né? E a gente percebe isso principalmente pelos processos erosivos. Por isso que tem se preocupado cada vez mais com a manutenção, né, do solo a partir de processos menos invasivos na atualidade, principalmente na agricultura, que depende especificamente aí do solo para que ela aconteça. Convido você a acompanhar aí a partir da página 11 do material didático de vocês. Então a gente precisa levar em consideração que primeiro, para a formação dos solos, a gente já falou sobre isso aqui, a gente precisa de fatores como umidade, né, e variação de temperatura, né? E a gente falou aí na aula passada que existem diversos processos que ajudam aí a gente a compreender como que os solos são formados, né, e como que essas rochas sofrem aí deterioração para poder formar os diversos tipos de solo. Então você tem nesse processo erosivo que diversos nutrientes e também restos de vegetais, animais são carregados, né? E a partir daí eles são misturados aí com os minerais, a água, o ar, e em consequência disso você vai ter aí a formação dos solos. Então a gente precisa levar em consideração que os solos estão sendo formados também até mesmo pela matéria orgânica que você tem ao redor ali. Quando a gente olha, por exemplo, para uma floresta de mata fechada, né, à medida que as folhas, por exemplo, caem no decorrer do ano e elas se secam e depois vão se deteriorando, elas se transformam numa espécie de adubo natural para aquela floresta, né? Da mesma forma vai acontecer aí com os solos e por isso a necessidade de cobertura vegetal. A qualidade desse solo vai depender do equilíbrio de todos esses elementos, né, sobre ele, né, e principalmente aí a quantidade de silt, areia e argila. Quando você tem um solo que tem uma quantidade, uma carga muito grande de areia, automaticamente esse solo ele vai ter problemas para poder reter essa água, né? Justamente porque a areia ela tem grãos maiores, né? Ela tem os grãos muito maiores, e isso vai fazer com que, mesmo que você tenha uma quantidade de chuvas, mas essa água vai ser rapidamente escoada. Lembre-se quando vocês vão à praia, né? Quando vocês vão à praia, vocês veem que vem uma onda, né, do mar aí, ela molha aquela areia, mas com muita facilidade aquela água é escoada novamente para dentro do mar, né? E se naquele local não bater, né, mais ondas do mar, com o passar do tempo, das horas do dia, aquilo ali seca com muito mais facilidade. Não é o que acontece com o solo que é mais argiloso, né? A argila ela tem grãos, né, grãos muito mais finos, e isso vai favorecer com que haja uma maior retenção de água. E essa maior retenção de água vai ser importante aí no processo, justamente para que esse solo se torne agricultável, né, se torne aí importante para a produção agrícola, por exemplo, né? Então a gente tem aí solos que vão ser, né, tanto de formação aluvial, né, que vão ser formados aí através da deposição de sedimentos, né? Isso acontece principalmente por causa da ação da água, então a água vai carregando essas partículas para outros lugares, né? E vai formando esse solo. Então esses lugares podem ser lugares próximos ou lugares mais distantes, né? E por fim a gente tem aí a formação eluvial, que é formada a partir de uma rocha matriz, né? E quando a gente fala aí de rocha matriz, a gente está falando do perfil do solo. Observe aí na página 12, né, na parte de baixo aí, que você tem
uma figura, né, como se fosse um recorte, né, e tem até uma foto aí do lado, como se fosse um recorte de um determinado local do solo, né, um recorte do solo em um determinado local aí. E você percebe que você tem diversos horizontes, né? Para começar, você tem o horizonte A, né, que é um horizonte arável, né, ou seja, é um horizonte que pode ser, digamos assim, revolvido para justamente ser utilizado para plantação, né, de qualquer produto aí, de qualquer produto agrícola. E esse horizonte arável ele é rico em nutrientes aí, principalmente orgânicos e minerais, que vão ajudar no desenvolvimento das plantas. Geralmente é onde ficam aí as raízes, né, de alguma coisa que nós plantamos ou de plantas menores. Quando a gente fala do horizonte B, você já tem um predomínio maior dos minerais, né? Geralmente as árvores maiores é que vão conseguir alcançar, aí as raízes vão conseguir alcançar maior profundidade. E você consegue perceber também que o horizonte A ele é um pouco mais escuro, né? Observe aí na figura, e o horizonte B ele tem uma coloração mais avermelhada. No horizonte C, a gente já tem aí pedaços de rocha, né, dessa rocha matriz, que estão misturadas a esse solo aí, né? Esse solo aí, e logicamente ela vai ser mais rígido aí e vai ser aí, vai ser mais difícil você ter aí a presença de raízes. Você até consegue perceber isso pela imagem, né? E ela vai ficando aí cada vez mais clara, né? E cada vez mais próxima da coloração da rocha matriz. A rocha matriz é a rocha mãe, de onde todo esse solo se formou a partir, né, da desagregação, o transporte aí e deposição desse solo. Então você percebe também que isso é um processo que vai levar muito tempo. Assim como a erosão demora, né, para poder formar outros solos a partir da sedimentação, a mesma coisa vai acontecer aqui com a formação de solo a partir da rocha matriz. No livro de vocês tem um quadro interessante aí que demonstra isso, a importância dos macro e dos micronutrientes. Eles precisam estar em equilíbrio num determinado solo para que esse solo seja saudável para a agricultura, por exemplo, certo? Para que o solo seja saudável de uma forma geral. Então você tem aí, por exemplo, macronutrientes primários como nitrogênio, fósforo, potássio, né? E secundários como cálcio, magnésio e enxofre. Se você tem um desses nutrientes em maior concentração no solo, ele pode trazer aí problemas para a produção de alimentos, ou ele pode trazer até mesmo problemas para a contaminação do solo, né? Isso significa que esse solo está em desequilíbrio, né? Dos micronutrientes você tem o boro, o ferro, o zinco, o manganês, o cobre. A gente até falou aqui de um exemplo do ferro, né, na aula passada, que se você tem uma concentração muito grande de ferro, em consequência disso, esse ferro pode levar aí né, a um processo de contaminação do solo, conforme a gente falou na aula passada. Então esses macro e micronutrientes precisam estar presentes em quantidades razoáveis aí no solo. Né? Alguns problemas podem surgir, né, dessa utilização do solo. Aliás, alguns problemas que podem influenciar também na qualidade desse solo. Né? A começar aí pela retirada da cobertura vegetal. Então, se você retira a cobertura, isso vai facilitar para que os processos erosivos aconteçam, né? Lembrem-se aí daquele morro que tem logo em frente ao colégio ali, né? Na parte de entrada, lá onde nós entramos, você percebe que onde você tem cobertura de grama, por exemplo, o solo é mais segurado, digamos assim. E aonde você não tem a cobertura, você tem um paredão, você já tem ali uma formação erosiva bem considerável. Né? As enxurradas aí vão arrastar essas águas, vão levar para outros locais e até mesmo levar para dentro dos rios quando nós temos a presença deles aí. Tá certo? Um outro processo vai ser a lateralização,
Um outro processo vai ser a laterização. A laterização vai fazer com que esse solo sofra aí, né, com a ação de água de chuva, que vai conduzir esses nutrientes para horizontes mais profundos. Aqueles nutrientes que nós falamos aqui, né, quando nós falamos da rocha matriz, daquele quadro que nós temos aí na página 12. Então esses nutrientes vão ser levados, né, para camadas mais profundas e em consequência disso você vai ter uma dificuldade maior para a produção nesse solo, tá certo? A gente precisa levar em consideração também as queimadas inclusive que era uma forma de produção agrícola muito utilizada no passado. Os nossos povos indígenas, por exemplo, se valiam disso, né? Eles mudavam de um lugar para o outro justamente porque eles se estabeleciam no lugar, produziam ali os seus alimentos e à medida que eles iam, né, mudando, né, esses alimentos iam acabando, eles precisavam renovar, eles se utilizavam das queimadas e essas queimadas destroem aí a qualidade do solo e eles precisavam ir para outro lugar, tá certo? Vai destruir principalmente a matéria orgânica que você tem ali. Você tem a utilização do arado também, o arado aí que vai, hoje em dia se utiliza o arado mecânico, ele vai revolver a terra, mas esse revolvimento da terra vai favorecer para que você tenha processos erosivos, né, e uma compactação maior do solo. Então se chove, esse solo vai ser muito mais compactado, vai se tornar mais duro, digamos assim, com o passar do tempo e dificultando aí a produção agrícola. Defende-se que todos os solos precisam de um período de descanso, que é chamado de pousio, tá certo? Ele deve ser aplicado levando aí em consideração as características de cada área cultivada. Então, a partir do momento em que você observa o tipo de solo que você tem, né, e como que esse solo se comporta, né, diante das intempéries, e você vai ter que, né, tomar aí alguns cuidados para que esse solo tenha um período de descanso. Uma outra coisa que a gente pode observar aí dos problemas do cuidado com o solo é que eles são todos relacionados à atividade antrópica, né? Ou seja, a atividade do homem. É justamente pelo homem não utilizar da forma correta esse solo que ele pode sofrer aí esses diversos problemas, dificultando o desenvolvimento da agricultura de uma forma geral, tá certo? Pessoal, as atividades estão aí para vocês fazerem, tá bom? A gente se encontra na quarta-feira na nossa aula online. Forte abraço e tchau, tchau.